Olá, meus amigos. Então, hoje nós vamos falar sobre como funciona o plano de aposentadoria nos Estados Unidos. Eu me lembro que quando eu estava no Brasil, na década de 90, eu já, muito novo, quando eu comecei a trabalhar, eu já havia percebido que era desvantagem. Já era o finalzinho onde as pessoas, você encontrava ainda algumas pessoas pagando aquele famoso carnê amarelo do INSS para poder se aposentar. As pessoas até aquele ano ainda pagavam, e depois já no início do ano 2000 para frente eu já não via mais pessoas fazendo isso, ou seja, eram pessoas que vinham pagando desde a década de 70, 80, 60 e ainda encontravam ainda alguma esperança no plano de previdência no Brasil e tinha essa esperança para se aposentar. Eu mesmo já não tinha. Eu comecei a contribuir já muito cedo, com 15 anos de idade. Eu já tinha como cotista do Senai, eu já tinha isso descontado na minha folha de contra-cheque, e com o tempo e o amadurecimento, e fui percebendo que se eu não tivesse uma outra forma de me aposentar, ou uma aposentadoria privada, ou através de compra de imóveis, terrenos, alguma coisa assim, realmente o futuro seria bem difícil, porque já era bem perceptível que se tratava de um barco que estava naufragando. Então, eu utilizei outras formas de investimento para poder garantir uma renda no futuro. Nos Estados Unidos, a aposentadoria, até 1983, se aposentava com 66 anos de idade. A partir disso, as pessoas nascidas a partir de 1960, a idade passou a ser 67 anos para se aposentar. A contribuição quando você contribui por 35 anos, sendo homem ou mulher, a idade mínima para se aposentar é de 62 anos. Só que com 62 anos, você perde uma porcentagem dos benefícios que você receberia. Então, com 62 anos, mas com 67 anos, você já recebe a aposentadoria dentro de um cálculo integral. Não é no mesmo valor que você recebia o salário. Então, assim, se por exemplo você tem um salário de $4.500 mensais durante os 35 anos, eles pegam a média dos maiores salários que você teve, e existe um cálculo para isso, e no final vai receber aproximadamente $2.800. Então, a idade mínima para se aposentar é com 62 anos de idade. E tanto para homem como para mulher, 62 a idade mínima, e você perde alguma porcentagem do benefício. E com 67 anos, nascidos a partir de 1960. Isso foi uma lei que modificou isso em 1983, e antes disso era com 65 anos de idade, 66 anos de idade, se não me falha a memória, ok? Então, mas poucos idosos se aposentam assim quando atingem os 67 anos. Muitos continuam a trabalhar. Isso é uma coisa bem legal aqui nos Estados Unidos, porque a mão de obra idosa ela é muito valorizada. Você passeando pelos Publix, Walmart, as lojas daqui, você vai perceber que tem muito idoso trabalhando no caixa eletrônico, na reposição de materiais, no frigorífico, em todos os lugares, recolhendo carrinho, no atendimento, no Denny's, no iHop, como servindo, limpando. Ou seja, eles são bem ativos, e o bem legal disso é que a mão de obra ela é muito procurada e é muito valorizada, porque eles veem o idoso como uma pessoa experiente. Você chega por exemplo, se você estiver na DMV, que é como se fosse o Detran, e às vezes tem uma fila, e eles não existe prioridade para o idoso, e eles não aceitam isso. Se você, por exemplo, chegar para algum idoso e quiser dar um lugar para ele meio que se sente ofendido. Ele quer permanecer ali. Ele pode estar de muleta, ele pode estar de bengala,
do que for, ele quer ficar ali numa condição igual a todos ali. Isso não tem prioridade para criança no colo, para mulher grávida, para idoso, para gestante, nada disso. A prioridade tem para reservada, isso é bem claro, para questões de deficientes físicos, e porque é um país que participou e participa de muitas guerras, então tem muitas pessoas, e também existem idosos também, que são veteranos, e isso é uma valorização bem legal, e as pessoas respeitam muito o espaço azul com o símbolo da cadeira de deficiente físico, isso é muito legal. Agora, fora isso, não tem, é mulher grávida, criança no colo, idoso, idosa, o que for, vai estar numa condição normal, e eles querem ser assim, eles não aceitam nenhum tipo de benefício para poder se colocar numa posição mais favorável que o outro. Isso é bem legal, nas filas, isso é algo que chama bastante atenção quando a gente chega aqui. Bom, para você se aposentar, você precisa ter o documento que nós chamamos de SSN, que é o Social Security Number. É como se fosse o CPF no Brasil. Com o IT Number você não consegue ter descontado, fazer o pagamento mensal para o plano de aposentadoria. A pessoa que trabalha, a empresa, ela paga 6,2% descontando do salário, e o funcionário ele paga os outros 6,2%, correspondendo a 12,4% para contribuição do plano de aposentadoria. Então 6,2% a empresa paga e 6,2% o funcionário tem descontado do seu salário para poder fazer o pagamento, não é mesmo? Bom, militar quando se aposenta, o militar, ele com 20 anos de serviço prestado, ele se aposenta com 50% da remuneração que ele tinha, e os benefícios são em todos os locais, âmbitos, o que você imaginar. É benefício para compra de casa, materiais, reforma, compra de carros, cinemas, parques, onde você imaginar existe benefício para o militar da reserva. Isso é muito legal, e ele recebe, a partir de 20 anos de serviço prestado, ele recebe 50%, e ele não precisa ter 62 anos de idade para isso. Se ele trabalhou dos 20 aos 40 anos, ele já se aposenta com 50% do salário dele. A média que um aposentado recebe aqui gira na casa de $1.360 aproximadamente. É muito pouco. E daí existe, como no Brasil também, o plano de aposentadoria privada. Todos os bancos aqui, Wells Fargo, Chase, Bank of America, SunTrust, todos eles oferecem esse plano de aposentadoria, que complementa justamente no final, quando você for se aposentar, ele complementa o salário que você iria receber. Então, se você teve uma média de $4.500, o que é um bom salário nos Estados Unidos, que a média gira em torno de aproximadamente $2.500, $3.000, você se aposenta com aproximadamente $2.800. E se durante esse tempo você paga 5, 6% aproximadamente desse valor, você complementa isso, e aí você tem um rendimento, e você no final você recebe, estando aposentado, aproximadamente os seus $4.500 somando. O sistema de saúde para aposentados é algo assim bem legal e interessante. É o Medicare. O aposentado ele paga $135. É óbvio que ele não cobre tudo, mas ele cobre, assim, pelo que eu conversei com algumas pessoas, ele cobre muita coisa, e é um amparo bem legal para o idoso. Isso já dá uma segurança também, porque $135 não é um valor tão alto aqui nos Estados Unidos. É um dia de trabalho, de repente na Flórida, uma média praticamente paga um dia de trabalho do aposentado, no máximo 2, pagaria esse valor aí, que é o Medicare, tá certo? Bom, sem Social Security você não consegue se aposentar nos Estados Unidos. Para ter o Social Security Number, você precisa ser ou cidadão ou residente
permanente, tá certo? Mas também o visto de trabalho, o visto de investidor, o visto de asilo, também te garante o Social Security Number. Fora isso, você só poderia ter o White Number, e o White Number ele te dá a possibilidade de você pagar um plano de aposentadoria privada. E aí sim, você não precisa, para fazer a aposentadoria privada, você não precisa do Social Security Number. Somente com o White Number você paga o seu plano de aposentadoria. Então é viável você, mesmo não tendo, mesmo não sendo cidadão, não sendo residente permanente, mesmo não tendo visto de trabalho, de investidor, de asilo, e morando no Brasil, você pode vir para os Estados Unidos, abrir uma conta nos Estados Unidos, fazer o teu White Number, né, e pagar o teu plano de aposentadoria. Existem escritórios especializados. Se você procurar na internet, você vai encontrar escritórios especializados que tratam de como você pode, inclusive, utilizar o seu tempo de trabalho no Brasil, depois de ter cumprido alguns anos de trabalho ou de investimento nos Estados Unidos, de você trazer, um acordo de Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, para você aproveitar o seu fundo de garantia do Brasil, o teu tempo de trabalho no Brasil, aqui nos Estados Unidos. É óbvio que eu não sou, não é mesmo, eu não sou contador, eu não tenho uma experiência profunda no assunto, então eu estou passando vários tópicos, e dentro desses tópicos já surge aquela curiosidade, aquela sementinha, aquela luzinha, para dali você dar continuidade às pesquisas e de repente, pô, que legal, interessante, eu não moro nos Estados Unidos, então eu posso ir lá, tirar o meu White Number, fazer um passeio, tal, abrir uma conta no banco. Você pode vir aqui, abrir uma conta no banco. Você só precisa do seu passaporte e um comprovante de residência que você pode adquirir com o teu parente, com um amigo, alguma pessoa, e utilizar a residência dele. Não significa que você more lá, simplesmente você utiliza a residência como um endereço para as suas correspondências, e você pode ser perfeitamente legal você fazer isso. Não existe nenhuma ilegalidade ou nenhuma irregularidade nisso. O que você não pode fazer é, estando aqui como turista, trabalhar nos Estados Unidos. Aí você precisa realmente de um visto de trabalho, ser residente ou um cidadão, tá certo? Essa aí é a forma correta, é assim que funciona a lei. Então, muitas pessoas hoje em dia, elas fazem o seguinte, elas abatem o máximo possível do que podem da sua contribuição, que é para aqui é IRS, que é como se fosse um imposto de renda no Brasil. E aí ela diminui o máximo possível para poder investir no plano de aposentadoria privada. Outra forma que você pode utilizar também para garantir o seu futuro, como eu falei, não é só também através do plano de aposentadoria que você paga trabalhando ou pelo banco. Você pode também investir em imóveis, em terrenos. Você pode, inclusive, comprar casas, mesmo não sendo morador, mesmo não sendo residente permanente. Você pode, quando você vem para cá, o teu visto lhe garante que você possa passear e também participar de palestras, fechar negócios nos Estados Unidos, investir em casas e ter pessoas aqui administrando seus imóveis e você receber em dólar. Então, se você, por exemplo, vou dar um exemplo, se você compra uma casa aqui aproximadamente, ou um townhouse de aproximadamente 150 mil dólares, você consegue alugar por 900 dólares, e aí já é uma renda bem legal. Aí nós estamos falando de aproximadamente 4 mil dólares quase de rendimento que você vai ter aqui alugando uma casa. Então, se você faz aí um investimento de aproximadamente 300 mil dólares nos Estados Unidos, que corresponde a 1.200.000 reais no Brasil, você vai ter uma aposentadoria, praticamente, né, uma aposentadoria através de um recebimento, né, imobiliário de aproximadamente, aí vamos colocar na casa de uns quase 2 mil dólares. Isso aí gera quase 8 mil reais, ou seja, não é pouco. Então a economia, ela não é volátil como a economia do Brasil, ela é uma economia bem estabilizada, você sente muito menos a perda. Para você ter ideia, quando eu cheguei aqui em 2014, eu abastecia nos postos a aproximadamente R$1,80, R$1,90, e depois de quase 5 anos, eu passei outro dia, estava R$2,51, R$2,49, então quer dizer, não aumentou tanto o combustível. Nós estamos falando aí em centavos, né? Talvez aí nós estamos falando na casa de aproximadamente aí
$1 e pouco, mas o barril ele acompanha, ele sobe, o combustível sobe. Se o barril do petróleo abaixa, o valor do combustível também abaixa. Isso é bem legal, isso trata de uma economia bastante estabilizada, onde vale a pena você investir. O vídeo ficou um pouco longo, né? Talvez eu tenha deixado de falar algumas coisas. Eu coloquei até um papel pendurado aqui para poder conferir. Eu não edito meus vídeos, tá certo? Os meus vídeos eles são feitos e eu quero contribuir com informações e no máximo que eu puder aí pro pessoal, porque eu acho legal você ter uma garantia para o seu futuro, não importa qual seja, porque a grande verdade é que quando você está com seus 18, 20 e na casa dos 30 anos você está com gás total, e aí vai chegando o tempo, assim como uma máquina, assim como um motor, assim como nós sabemos, a gente vai perdendo o vigor e vai diminuindo a força do trabalho, a disposição do trabalho, e vai chegar um momento que realmente você precisa tirar um tempo para poder aproveitar um pouco mais da vida, porque chega naquela fase onde o tempo que te resta é igual, né, mesmo ou menor o que você já viveu, e aí você precisa ter um dinheirinho, porque se você não tem uma grana, aí acaba que os problemas eles pioram, e aí pode acontecer problemas de saúde e outras coisas mais que podem acarretar nisso. Então fica aí, mesmo essas informações aí, fica a dica aí para a pessoa se preocupar com isso. Quanto mais cedo, melhor você começar a contribuir. Eu falei aí sobre a idade mínima para se aposentar com 62 anos, aí, que é homem e mulher. Falei sobre o militar, até quando existe um estímulo para que o idoso ele continue trabalhando e contribuindo. Isso aumenta um pouco mais o benefício dele, levando em consideração que a expectativa de vida do americano aqui, após se aposentar, fica na casa de 18 a 20 anos de idade aproximadamente. Então, se a pessoa está se aposentando aí com seus 67 anos, estima-se que ele vai viver até os seus 87 anos, tá certo? Social Security Number para contribuir pro plano de aposentadoria, e com o IT Number você também pode fazer somente o plano de aposentadoria privada lá do banco, e também você pode comprar, investir e outras coisas mais aí. Como eu falei, a maioria dos idosos não se aposentam. Ele é muito bem valorizado nos Estados Unidos, isso conta muito para que a mão de obra seja valorizada, que ele é tido como uma pessoa experiente aqui e não tem aquela coisa de ficar na fila, na frente dos outros e nada disso, né? Ele gosta e quer ser tratado como iguais a todos aqui e não quer se beneficiar de forma alguma. A média fica na casa de $1.360. Existe o Medicare, que fica aproximadamente $135 por mês, e as outras formas de aposentadoria seria você investir em imóveis, investir em terreno, procurar escritórios especializados para poder de repente estar te ajudando, prestando uma consultoria, acesso à internet, e muito cuidado, porque tem muita gente que fica de olho no seu dinheiro e fica doidinho para te passar a perna, tá certo? E aí fica de olho, porque tem um ditado nos Estados Unidos que diz que quem ferra brasileiro é brasileiro. Apesar de eu conhecer muito brasileiro, gente boa, gente fina, que ajuda, tá sempre perto e tá sempre colaborando e pagando seus impostos, mas tem aquele sanguessuga, tem aquele morcegão, tem aquela pessoa que saiu do seu país cheio de problema, todo enrolado, em vez de chegar aqui e mudar de vida, essa pessoa não muda de vida, continua ainda fazendo besteira, cometendo falcatruas e ainda ajudando e cooperando com aquela infeliz frase do jeitinho brasileiro, aquela forma de querer se beneficiar de todos os modos, de todas as maneiras, e não quer perder de lugar nenhum. Então, não é bem assim que funciona. Quanto mais você investir, quanto mais insônia você tiver, quanto mais preocupação, quanto mais ansiedade você tiver, quanto maior a sua expectativa, aquela dorzinha no estômago, maiores são as chances de você. É aquilo, se você investe numa barraquinha de cachorro-quente, você vai ganhar proporcional a barraquinha do cachorro-quente. Agora, se você investe num fast food gigantesco, ou se você investe num restaurante muito grande, ou se você tem um investimento num valor muito alto, você vai receber de acordo com aquele investimento, tá certo? Diferença entre investir e gastar, deixar de perder e deixar de ganhar, tá certo? Isso aí é bem legal, vamos pensar nisso, e o futuro chega para todos, mas o importante é começar a trabalhar hoje para que mais na frente nós tenhamos um futuro resultado daquilo que nós estamos fazendo, e que hoje sejam coisas boas, sejam coisas que possam nos trazer benefícios e não
malefícios, tá certo? Forte abraço a todos aí, Deus abençoe.